Olá, eu sou a Lígia. E eu sou o Caio. Nós somos do Mundo Terapeuta. E hoje a gente convidou a Amanda. A Amanda é pregadora da consciência de Cristo. Ela vai contar para a gente a visão Hare Krishna do amor. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada pela sua generosidade e disponibilidade. Ai, Lígia, Caio, Hare Krishna. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são muito especiais para mim. E é muito legal poder passar essa mensagem com uma visão amorosa do que é o amor, né? É isso. Maravilha. Então, conta pra gente. Acho que é bom a gente começar um pouquinho, você explicando um pouco o que é Hare Krishna. Não sei qual é o repertório das pessoas, então a gente nivela todo mundo para todo mundo aproveitar ao máximo a sua fala. Uhum. O mais legal de explicar o que é Hare Krishna é que essas duas palavras, Hare Krishna, já são a própria personificação do amor. Hare é o aspecto feminino, é a potência interna de Deus. E Krishna é aquele que tem a potência. Então, Hare Krishna já é o nome do casal divino. Como é que a gente não vai falar de amor começando com um casal divino? Porque o movimento Hare Krishna tem essa visão de que o próprio Senhor se dividiu em dois, apesar de sempre ser um, para desfrutar do amor divino. Então, quando a gente fala Hare Krishna, a gente está chamando essa potência do amor para dentro do nosso coração. Então, Hare Krishna é implorar, clamar por amor o tempo todo. É uma meditação de amor o tempo todo. Por isso que o movimento Hare Krishna é conhecido como a consciência de Krishna. O que é uma consciência? É como se fosse assim, eu estou conversando com vocês aqui. Imagina que tem uma tela entre a gente. Essa tela é a consciência de Krishna, é algo a que eu estou sempre prestando atenção, independente do que eu estou fazendo na minha vida. Então, eu estou falando com vocês, eu estou lavando a louça, estou lidando com o marido, filhos, amigos, trabalho, mas a consciência de Krishna, esse norte, essa estrela polar, está sempre aqui, essa conexão, para que tudo seja em referência ao amor divino. Mais ou menos essa é a ideia do movimento Hare Krishna. Uma coisa interessante também é que Hare é uma palavra, a gente sabe que todo esse conhecimento que eu estou falando para vocês vem dos Vedas, e os Vedas, eles são escrituras muito, muito antigas, que vieram do próprio Deus e que foram compiladas por escrito há mais ou menos 5.000 anos. Então é um conhecimento super antigo, que vem da língua sânscrita, que é a primeira língua do nosso planeta, Terra, que deu origem a todas as outras línguas. Então, quando a gente fala Hare Krishna, essas duas palavras são em sânscrito. E Hare é um vocativo, é como se eu falasse, ó, Lígia, sabe, eu tô te chamando. Porque a palavra original é Hara, mas quando eu falo Hare, eu tô dizendo, ó, Hara. O que é Hara? É essa potência feminina interna. Então, é o clamar o tempo todo do masculino e do feminino, porque o objetivo nosso é encontrar essa nossa alma gêmea. Eu estava vendo, né, os outros participantes falando de alma gêmea, desse conceito que é tão bonito, e todo Hare Krishna quer encontrar a sua alma gêmea também. E a gente tem essa ideia de que a alma gêmea, na verdade, ela é como se fosse a alma da sua alma. Quem é que pode ser a alma da alma? É a super-alma. E a super-alma é Hare Krishna. É essa junção daquele que possui as potências e de todas as doçuras da potência. Porque a gente sabe que amar é um verbo transitivo. Né? Vamos voltar lá na aula de português. O que é um verbo transitivo? É um verbo que a ação passa do sujeito para o objeto. Vamos falar o contrário para a gente entender melhor. O que é um verbo intransitivo? Não depende do objeto. Por exemplo, eu existo. Eu existo. Mas quando eu falo eu amo, eu preciso falar eu amo alguém, ou alguma coisa, ou alguma situação. Então, Hare Krishna é exatamente isso. É o próprio amor e o complemento do amor.
não existe o amor sem relacionamento. Então, esse movimento da consciência de Krishna, o nome movimento não é só em relação a uma instituição, né? O movimento da consciência negra, o movimento da consciência de Krishna, é o movimento do próprio relacionamento. E aí os Vedas trazem esses conceitos lindos para a nossa vida, de que o amor ele tem várias maneiras de se manifestar. E, no final das contas, todas essas maneiras que o amor se manifesta são treinamentos para a gente amar a alma da alma, que é a super-alma. Então, nossa, assim, dá para a gente falar horas e horas sobre esse assunto, mas eu trouxe um pouquinho, assim, para vocês do que são esses tipos de amor. Como é que a gente pode amar uns aos outros e treinar para a gente amar a alma da alma e encontrar a nossa alma gêmea. Porque a gente sabe que, assim, eu posso buscar a felicidade em relação às coisas do meu corpo, aos aspectos de eu e meu, né? Eu posso falar, eu sou brasileira e eu amo meu país. Eu sou filha de tais pessoas e eu sou feliz por isso. Eu sou uma profissional da saúde ou da ciência e me satisfazer em relação a isso. Mas todas essas coisas relacionadas ao corpo, as coisas materiais, elas dão felicidade, sim, só que até um ponto. A felicidade suprema, a felicidade que supre a alma, a felicidade eterna, ela é transcendental. O que é transcendental? Por exemplo, imagina uma reta. Tem uma reta e tem uma transversal, né? Transcendental é isso, é algo que vai além, que transpassa, que é sinônimo de espiritual. E aí, quando você busca essa felicidade espiritual, é que você encontra a sua alma gêmea. É só nesse nível espiritual que a felicidade completa acontece. Então, são gradações: corpo, mente e alma. E aí, o que o mantra Hare Krishna, por que todo Hare Krishna canta esse mantra? Porque quando você canta esse mantra, você está chamando essa energia que vem lá do máximo, que é onde Krishna está, que se chama Vrindavana. E essa energia vem direto de lá. É uma energia inalterada. É uma energia 100%, 102% espiritual, que não tem nenhuma mácula, nenhuma alteração, nenhuma contaminação dos nossos conceitos temporários aqui da Terra. Então, você está chamando aquela energia que vem lá de cima e você se associa com ela. Então, assim como a gente fica parecido com as pessoas com as quais a gente convive num país ou num local de trabalho, quando a gente se associa com esse mantra, ou seja, quando a gente medita esse mantra, a gente vai ficando cada vez mais espiritual. Só que qual é o objetivo disso? Né? Se eu estou no mundo, se as coisas aqui são materiais, para que eu quero ficar espiritual? Esse é o grande ponto. Na verdade, eu vou falar uma coisa que a maioria dos brasileiros conhece, que é uma frase linda do São Francisco de Assis. Aquela oração dele, ele fala assim: e é morrendo que se vive para a vida eterna. O que ele quis dizer com isso? Como assim? Eu tenho que morrer para viver? E é esse o conceito de ser espiritual. É saber que o nosso corpo, a nossa mente, a inteligência e o nosso ego, eles são apenas capas temporárias de aprendizado. Mas a minha realidade, ela é espiritual. Portanto, quanto mais eu tornar o meu corpo, a minha mente e o meu ego espirituais, mais eu vou estar sendo verdadeiro comigo mesmo e maior a chance de eu encontrar a minha alma gêmea, que é a alma das almas. E o que a gente faz para espiritualizar o corpo, a mente e o próprio ego? A gente ama. E o amor, né, em sânscrito, ele se chama prema. E prema, ele é um verbo de ação. Prema não é um conceito abstrato, não é eu falar que eu amo vocês ou que eu quero muito bem. Não, eu preciso demonstrar
praticamente o amor. Só assim ele é o verdadeiro prema. E o prema, ele tem 5 tipos, que ele se manifesta tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Eu vou falar bem rapidinho assim, sobre cada um deles, para a gente chegar no amor mais elevado, que é onde a gente encontra a nossa alma gêmea. O primeiro tipo de amor, ele se chama Shanta. Shanta parece aquela palavra Shanti, né? Shanti, Shanti, que é paz, não é? Então, Shanta é o tipo de amor que a gente tem um amor neutro. Por exemplo, se eu respeito os meus vizinhos, que eu não convivo muito, se eu respeito as diferentes variedades de pessoas da sociedade, eu não necessariamente amo proximamente, mas se eu tenho esse respeito, é um amor de neutralidade. Deu para entender a ideia? Depois, a gente vai para um amor que ele é um amor dácia, que é o amor de servidão. Vamos supor que a gente está trabalhando no mesmo lugar. Eu estou servindo, vocês são meus chefes, vocês dois. Eu estou servindo ao propósito de vocês, né? Eu estou servindo ao sonho de vocês, que é essa empresa, que é essa ideia do mundo terapeuta. Então, essa servidão tem um relacionamento um pouquinho mais desenvolvido. Depois, a gente vai para o campo da amizade, que é Sakya. A amizade, ela já é um relacionamento muito mais complexo, muito mais aprofundado. Porque a amizade, ela só acontece entre pessoas que têm a mesma mentalidade e a mesma energia. Quando a gente sabe mais do que alguém, a gente se torna professor. Quando a gente sabe menos, a gente se torna aluno. Mas quando a gente sabe igual ou tem as mesmas ideias, a gente se torna amigo. Então, o amor Sakya, né, o Sakya Prema, que vem lá dos Vedas, que é algo totalmente espiritual, ele é muito, muito, muito especial. Depois, a gente vem para o Vatsalya Prema. O Vatsalya é o amor familiar, é um amor biológico, é aquele amor que independe do que aconteça. É o amor de pai, de mãe, de filho, de irmãos, de tios, de primos. Eu posso até não falar com um irmão meu, por exemplo, mas eu nunca vou falar, se ele não morreu, eu nunca vou falar assim, eu não tenho irmão. Eu vou dizer, eu não falo com meu irmão, mas você não tem ex-irmão, não tem jeito. Então, esse amor familiar também é um amor que passa a ser ainda mais profundo, porque ele independe de condições. Todos esses podem depender de condições, mas isso vai ficando mais refinado, sabe? Então, quando a gente chega no amor familiar, isso é algo muito especial. E aí, por fim, o quinto tipo de amor é o amor romântico, o amor conjugal. E esse amor conjugal, ele é muito maravilhoso porque ele contém todos esses outros tipos de amor dentro dele. Você pode amar de maneira neutra as qualidades que você nem admira tanto naquela pessoa, mas você respeita. Você serve aquela pessoa das suas necessidades. Você se torna amigo daquela pessoa porque vocês têm os mesmos planos, os mesmos objetivos. Você se torna a própria família daquela pessoa porque você escolheu amá-la de maneira incondicional. E vocês trespassam todos esses tipos de amor sentindo-se únicos e especiais um pelo outro. E isso é Hare Krishna. É a energia interna e a energia e o possuidor da energia. Então, por que a gente tem todos esses tipos de amor na nossa vida? Porque esses amores nos treinam para o amor supremo, Hare Krishna. E aí, à medida em que a gente vai tendo todos esses tipos diferentes de relacionamentos e interações na nossa vida, mantendo aquela tela, sabe, da consciência de Krishna sempre entre você e o outro, você vai se tornando espiritual. E para que a gente possa tornar o nosso corpo espiritual, a gente pratica esse amor de neutralidade, o Shanta, por todos os animais. Porque a gente consome apenas aquilo que não tem violência, apenas aquilo que respeita todas as entidades vivas. E isso vai espiritualizando o corpo.
A gente não é o que a gente come? Então, quando você aceita comer, consumir, trazer da natureza para o seu corpo aquilo que você respeita, que você ama, o seu corpo vai ficando espiritual. E, na verdade, não tem diferença não entre o nosso corpo e a nossa mente. A mente também vai ficando espiritualizada, porque a mente ela vem dos conteúdos materiais que a gente consome, seja comida, seja o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente toca. Todos os nossos sentidos físicos estão captando para que a nossa mente se desenvolva em inteligência. E aí essa inteligência, ela se manifesta no mundo de acordo com as características que a gente tem do nosso ego. Só que aí vamos falar do ego. O que é esse ego? Esse ego, ele é o conjunto de experiências que a gente teve em tantas e tantas vidas, em tantas existências. E para quem ainda não acredita em vidas passadas, tudo bem que seja as várias fases da sua vida que você viveu, porque a Amanda criancinha não é a mesma da adolescente, não é a mesma que agora é adulta, e também não é a mesma que vai ser uma pessoa madura. Então, essas transformações da nossa existência compõem esse ego. Só que esse ego, ele está limitado. Ele ainda está se identificando com as coisas externas. A gente pergunta para as pessoas assim, quem é você? Aí a pessoa fala, eu sou fulano, eu sou terapeuta. Então, a gente está se identificando com as coisas externas ainda, mas, na verdade, eu sou fulano e eu sou uma alma espiritual. Essas coberturas do corpo, mente, inteligência e falso ego, eles só servem para eu me movimentar nas relações humanas e chegar na relação divina última, que é o amor supremo. Prema, supremo, prema, que aí fica fácil de lembrar, né? Esse prema que é que é capaz de satisfazer todas as nossas necessidades. Tanto que os Vedas dizem que a árvore do prema, né, a árvore do amor, ela funciona da seguinte maneira: você rega as raízes. Ninguém fica regando folha por folha de uma árvore, as pessoas regam a raiz. E aí, quando você rega o seu relacionamento com o divino, Hare Krishna, você deixa aquele caule crescer das relações materiais, das relações de neutralidade, de serviço com a sua família, com seus amigos, com o seu cônjuge, com as pessoas que você vai conhecer. E o fruto dessa árvore do amor é esse relacionamento que independe do que eu acho que é o meu corpo, do que eu acho que é minha mente, do que eu acho que é minha nacionalidade, do que eu acho que é minha idade. É um amor totalmente espiritual. E é por isso que os devotos da consciência de Krishna, eles cantam e dançam. Porque quem dança e canta, seus males espanta. Então, essa é uma yoga da devoção, essa Bhakti Yoga, ou a Mantra Yoga. O que é yoga? É união. Eu quero me unir com Deus. Então, quando eu canto e danço o nome de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando tudo numa meditação. Meu corpo está cantando e dançando, meu ouvido está ouvindo o mantra, a minha língua está pronunciando, a minha mente está lembrando de Hare Krishna. Quem que é Hare Krishna? Eu vou mostrar para vocês aqui. Hare Krishna. Essa daqui é Radha. Irada, ela é o aspecto feminino de Deus, então ela é Hare. E Krishna é o próprio possuidor das potências. Eles não são diferentes, tá? Eles são a mesma pessoa, eles são almas gêmeas, eles são a mesma alma. Então, quando a gente canta Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare, a gente faz essa dança do amor divino. Vamos olhar o mantra de perto? Hare Krishna, feminino, masculino. Quando você tem o feminino e o masculino, eles estão se encontrando. É um encontro. É tipo quando a gente está com muita saudade de quem a gente ama e a gente se encontra. Nossa,
E aí, de repente, Krishna, Krishna, fica sozinho, é uma separação. Depois, de novo, Hare, Hare, né? Aí, então, Hare Rama, junta, é o casal. Hare Rama, junta. Rama, Rama, separa. Hare, Hare. Então, é o encontro e a separação. E esse encontro e separação, eles geram o êxtase do amor divino. Vamos combinar aqui, a gente só ama mesmo quando a gente sente aquela saudade, né? E a nossa alma, ela tá com muita saudade da alma da nossa alma gêmea. É por isso que a gente não consegue ser feliz 100% nesse mundo aqui. Não dá, não comporta, nunca é suficiente, a não ser que você se espiritualize. É por isso que os Vedas, no final, né, tem uma grande importância desse estudo do Vedanta. O que é Vedanta? Ved, dos Vedas, é conhecimento, e Anta é final. Então, Vedanta é a conclusão dos Vedas. E qual é a primeira frase do Vedanta? Vedanta fala assim: Atato Brahma Jignasa. É preciso perguntar sobre a verdade absoluta. A gente passa a nossa vida toda tendo vários tipos de relacionamentos, vários tipos de objetivos, de conquistas materiais. Mas quando a gente para questionar sobre a verdade absoluta, é quando a gente começa a realmente se satisfazer como ser humano. Essa é a especialidade de ser um ser humano. Só a gente consegue fazer esse tipo de questionamento e conexão com o divino. Por isso que o nosso planeta se chama Prithvi Devi. Priti, que significa amor e afeição. Essa Terra, o planeta Terra, é a mãe do amor. Porque só os humanos conseguem acessar esse amor supremo e divino. Por isso que todas as entidades vivas do universo estão evoluindo, cada uma de acordo com o seu karma, com as suas ações, para chegar na forma humana de vida. Então, a gente que pode ter esse tipo de interação, que pode pensar, gente, onde é que eu encontro o amor? A gente tem essa bênção de poder se conectar com o divino. Tá, mas e aí? Beleza, já sei de tudo isso. Como é que eu vou encontrar minha alma gêmea? Como é que eu vou realmente saber que essa pessoa é minha alma gêmea? Como é que eu vou reconhecer essa pessoa e o que eu tenho que fazer com isso quando eu tenho essa bênção desse encontro? Esse conceito divino do prema, ele é o pulo do gato para a nossa expansão de consciência. As coisas aqui do mundo, por exemplo, eu posso falar para vocês, água. Eu posso ficar falando água, water, pane, como é que fala água aí no país de vocês? Não sei. Vou falar água em várias línguas, eu posso falar água, e isso nunca vai matar minha sede. Porque a palavra material e o objeto material, eles não são iguais. Mas, no mundo espiritual, a palavra e o objeto são iguais. Então, quando eu falo Hare Krishna, a palavra Krishna e a pessoa suprema Krishna não são diferentes. Então, é por isso que eu consigo reconhecer que ele é a minha alma gêmea. E aí, quando você se reconhece um e ao mesmo tempo diferente, porque para a gente se relacionar, a gente precisa ser individual, né? Lígia e Caio. Para haver esse relacionamento, a Lígia tem que ser a Lígia, o Caio tem que ser o Caio. Se vocês tiverem uma simbiose, isso já fica disfuncional. É preciso manter a individualidade para haver a troca. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Encontro, separação, saudade e às vezes raiva. Sabia que até no mundo espiritual a raiva também pode ser amorosa? Tudo lá pode ser transformada em função do amor divino. Então,
já que o nome de Krishna e Krishna não são diferentes, quando eu falo o nome dele e medito nele, eu começo a conhecer Krishna. Porque a verdade absoluta, ela precisa ser conhecível, eu preciso saber quem ela é. Hoje em dia eu vejo que as pessoas elas têm muito medo de falar essa palavra verdade absoluta, essas palavras, né? Nossa, mas será que só tem uma verdade? Então, se só tem uma verdade, o que eu faço com todo o resto? Mas a verdade, ela existe, ela precisa existir. A gente usa, às vezes, muito mal esse conceito da relatividade. Ah, tudo é relativo. Só que tudo é relativo em relação a algo. Isso é a física quântica que vem dos Vedas. Esse algo que transforma todas as coisas, que é um parâmetro para todas as coisas, é a pessoa suprema Krishna. E só quando você tem esse relacionamento direto com ele, aí a alma se satisfaz. Aí esse encontro amoroso acontece de fato e você volta para casa. É o morrendo que se vive para a vida eterna. É mais ou menos isso, sabe? É esse encontro da sua própria essência. O mais legal disso tudo é que esse aspecto didático dos Vedas, ele não é por acaso. Os Vedas, eles são para todo mundo, independente de cultura, independente de religião, independente de planeta. Os Vedas, eles são para que todos nós possamos atingir a nossa essência de novo. E aí ele tem um começo, um meio, um fim, ele tem... como tá, beleza, eu entendi que Krishna é a minha alma gêmea e que Krishna é a super alma e que eu preciso me relacionar com ele, mas como é que eu vou fazer isso na prática? E aí a gente volta para os tipos de amor. Se você tem Krishna no centro, em cada relacionamento, em cada interação humana e não humana que você possui, aí você vai seguindo esse caminho da verdade absoluta, que é prema, que é amor. A alma e a super-alma, elas são feitas da mesma substância, que é Sat, Chit, Ananda. Eternidade, consciência e bem-aventurança, ou felicidade espiritual. Então, nós somos feitos da mesma coisa. Se nós somos feitos da mesma coisa, qual é a diferença entre nós? É apenas que nós somos atômicos e a verdade absoluta é o todo. E é por isso que a humildade é o primeiro degrau da espiritualidade. Porque como átomos atômicos, a gente reconhece a grandeza de Krishna. A gente olha para Krishna e fala, nossa, Krishna, você é muito maravilhoso, você é muito lindo, você fez tudo isso, você é tudo isso. E esse amor, esse reconhecimento dessa grandeza também é feita por ele em relação a nós. Por isso que a Amanda é a Amanda, a Lígia é a Lígia, o Caio é o Caio, aquele cachorrinho é o cachorrinho. Cada um é único e especial. E assim como a gente reconhece essa especialidade de cada ser, quando a gente se permite ser reconhecido pela super-alma, a gente expande todas as possibilidades de atingir o nosso máximo potencial como ser. E aí você consegue amar tão profundamente você mesmo, as pessoas, os animais, as plantas, as coisas, porque tudo passa a ser um meio de você viver essa história de amor contínua com Krishna. Então, é apaixonante, a gente fica totalmente enlouquecida, apaixonado por Krishna, porque ele é a doçura, você fica cada vez mais querendo cantar o nome dele, dançar o nome dele, falar dele. É viciante mesmo, você não consegue mais parar de pensar em Krishna, porque ele satisfaz todas as necessidades de todos os seres, de todos os planetas. Só ele consegue fazer isso. É por isso que a verdade absoluta
se manifesta de maneira única, mas entre e dentro dessa diversidade. Essa unidade nessa diversidade é a verdade absoluta. E conhecer a verdade absoluta como uma pessoa suprema é esse prema que eu falei para vocês, que é o conjugal, que é o mais elevado. Você considerar Deus como a sua própria alma gêmea. Eu posso ver Deus como meu pai? Posso. Eu posso ver Deus como meu amigo, eu posso ver Deus como uma energia, como muita gente pensa, o universo, a energia, o amor, Shanta, neutralidade, dácia, servidão, amizade, familiaridade e amor conjugal. Então, essas gradações de amor, elas já estão presentes em cada um de nós. A alma, a gente sabe que ela não é criada, a alma ela sempre existe, assim como Deus. Só que para nossa compreensão, a gente fala, né, quando a alma foi criada, dentro dela existe um desses 5 tipos de amor. E aí você vai desenvolvendo esse seu relacionamento e encontra a sua alma gêmea, que em última instância é a alma de todas as almas. A gente agora, nesse momento da humanidade, está vivendo um período que se chama Kali Yuga, a Era Férrea, a era da desavença e da hipocrisia. E nas escrituras, tem uma escritura chamada Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, que é uma das escrituras dos Vedas, é a conclusão dos Vedas, é o comentário do Vedanta, né? E o Bhagavatam, ele dá as características da Kali Yuga, e aí você vai reconhecendo que realmente a gente está vivendo tudo isso. Por exemplo, na era passada, eles escreveram isso e diziam assim: na Kali Yuga vai chegar um momento da humanidade em que os casamentos vão ser feitos apenas pela atração sexual. O bom nascimento vai ser só em razão financeira. A capacidade de enganar vai ser considerada política. Então você vai vendo assim, a quantidade de tempo que as pessoas vão viver vai diminuir, a qualidade de vida vai diminuir. E aí, naquela época passada, os sábios falaram: até parece que isso vai acontecer, é impossível que a humanidade chegue a esse ponto. Mas isso aconteceu. E por que isso aconteceu? A gente precisa entender isso como conjunto, como humanidade, como irmandade. Por que a gente deixou chegar nesse ponto? Porque imagine que tem um espelho aqui na minha mão. E esse espelho, se eu não limpar com regularidade, ele vai ficar cheio de poeira. E poeira, e vai ficando. E sabe quando a poeira ela fica até meio durinha? E aí, se você tenta tirar, ela fica meio manchadinho. Então, essa falta de limpeza, essa falta de espiritualidade foi o que foi manchando a nossa humanidade. Só que a humanidade é, em essência, perfeita. Tem muita gente que fala: os seres humanos são maus por essência. Não, não, não. A humanidade, ela é divina. Não existe diferença entre o divino e o humano. O humano é uma manifestação material da divindade. Então, por isso que a gente precisa limpar esse espelho do coração. E nessa era de Kali tem outra característica muito séria. A gente não consegue se concentrar por muito tempo. A mente não fixa, a mente não se permite inundar pela espiritualidade por muito tempo. Então, assim, já que a gente tem esses sintomas de problemas mentais, emocionais na Kali Yuga, ao ponto da gente não conseguir mesmo se concentrar naquilo que nos interessa, o que é a solução para essa era? E Krishna, ele é muito sábio, porque ele vai atualizando o aplicativo a cada era. A cada era ele vai nos dando alternativas para acessar em yoga esse amor supremo. E nessa era de tanta perturbação mental, ele deu esse processo do cantar do mantra Hare Krishna, porque é algo que vai engajar todos os seus sentidos, a sua mente e as suas emoções nessa conexão divina.
Então, quando você canta, primeiro você precisa receber esse mantra como uma sementinha de uma pessoa que já realizou esse conteúdo. E aí você vai regando através dos relacionamentos interpessoais, do intrapessoal também, e vai acessando a verdade absoluta que está dentro desse mantra. E isso é maravilhoso, porque pode ser feito a qualquer tempo, em qualquer lugar, de qualquer maneira, seja cantando, seja entoando o mantra. Se as pessoas se propuserem a se concentrar nesse mantra 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos no final do dia, eles vão limpando o espelho do coração e vão acessando a própria consciência de Krishna. E aí você vai encontrar a sua alma gêmea, que é eterna, que é amorosa, que te preenche e que te permite ser quem você realmente é. Então, meu convite é que todo mundo experimente o entoar do Mahamantra. Eu vou falar o mantra de novo para a gente fechar e deixar essa sementinha aí no coração de cada um, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol! Muito obrigada. Que linda! Muito bom. Sublime, assim. E o mais interessante, que para mim é novo essa visão, e foi por isso que eu digo que foi super didático, é a parte que você diz, embora tenha esse lado de se conectar, se tornar cada vez mais espiritual quando a gente faz essa prática, quando você tem essa prática mais frequente, em momento nenhum, porque tem um risco muito grande, né? Quando as pessoas passam a se conectar muito com a espiritualidade, tem muita gente que passa a viver mais do lado de lá do que aqui, né? Quando você explica 5 manifestações do amor e diz que praticar essas manifestações é uma forma de você treinar para o outro, faz a conexão incrível com o estar aqui, né? Nessa possibilidade, nessa terra do amor que é incrível, e sem perder a importância e a relevância de se tornar cada vez mais espiritual. Isso para mim fez uma figura assim muito bacana, muito muito didática disso. É lindo, essa é a realidade. Essa é a realidade que é espiritual e material ao mesmo tempo. Uma coisa não anula a outra, as coisas se complementam e nos tornam finalmente satisfeitos em essência, né? É muito lindo esse processo mesmo. Então, tinha ideia de que era assim, muito bacana. Nossa, e tem muita coisa legal, assim, que depois a gente pode ainda aprofundar e tal. Isso que eu ia falar. Eu tô com vontade de te perguntar um monte de coisa. Mas eu vou te perguntar. Nossa, eu amo falar disso tudo. É incrível. Diga. Eu vou te perguntar uma que acho que tem bastante a ver e talvez a gente vai ter a chance de ouvir um pouco da sua história. Nessa sua vivência toda disso, né, de ser pregadora da consciência de Krishna e tudo que você viveu ao longo da sua vida até aqui em relação a isso, me conta um momento bem marcante onde você encontrou amor. Nossa, que pergunta linda. E engraçado que já veio automático, assim, na minha cabeça, quando você perguntou. A primeira vez que eu vi meu mestre lá na Índia, foi um momento muito especial, porque eu já tinha ouvido falar sobre ele, eu já tinha uma ideia de quem ele pudesse ser. É como se ele fosse alguém que eu conhecesse através de outras pessoas apenas. Mas no momento em que, lá em Vrindavana, a gente se olhou, sabe quando você encontra o olhar com aquela pessoa? Eu senti como se fosse um amor que, é claro que nunca vai caber em palavras, mas que englobasse todas as experiências que eu já tinha passado e as que eu ainda ia passar. Não tem como eu explicar muito isso. Mas é um amor que vai tão além das coisas terrenas, e ali, naqueles olhos azuis dele, assim, eu me inundei, eu entrei naquele mar de amor, e dali em diante eu sabia
que era isso que eu tinha que buscar, essa essência do amor mesmo. Então, esse momento do encontro com a alma que vê tudo foi o melhor para mim em representação de amor perfeito. Que incrível, nossa, que lindo. Amanda, muito obrigada por essa fala toda amorosa e tão profunda. Muito obrigada pela sua didática e clareza, que para mim foi como se estivesse desenhando na minha frente. Assim. E pela sua generosidade. Muito obrigada mesmo. Aprendi muito e foi incrível. Muito obrigada. Beijo, amo vocês, Hare Krishna. Estamos juntos. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.